É uma alegria recebê-lo conosco, pastor, na igreja presbiteriana, mas é o reino dos céus que nos faz unir assim, né? Deus abençoe, meu irmão, tá? Amém. Fica à vontade. Queridos, é uma alegria estar com todos nesta noite. Uma satisfação muito grande podermos juntos louvar a Deus neste lugar, na casa do Senhor. Uma honra, um privilégio para mim. Nós vamos, nesse momento, buscar a presença do Senhor em oração. E logo após nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Continue de pé. Eu gostaria que a gente fizesse essa leitura do texto que nós vamos fazer. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, 1 a 8. Nós vamos fazer essa leitura de forma alternada. Mas nós vamos ter o texto projetado aí para você no desenvolvimento da nossa mensagem nesta noite. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, na inteira dependência do Espírito Santo de Deus. Nós cremos que o Senhor mesmo preparou este lugar, o Senhor mesmo preparou este momento, o Senhor mesmo, ó Deus, desde os tempos eternos, determinou que estivéssemos neste lugar. Nada foge, ó Deus, do Teu controle. A Tua palavra nos diz, no Salmo 139, que o Senhor escreveu no Teu livro todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E por isso, Deus, nossos lábios Te dão glórias, porque há em nós uma sede, há um desejo muito grande por louvarmos o nome do Senhor, por declararmos as Tuas maravilhas. Há um desejo muito grande, ó Deus, também por causa da certeza de que o Senhor está presente neste lugar. Mesmo que não sentíssemos a Tua presença, que sentimos, mas mesmo que não sentíssemos, teríamos a certeza de que o Senhor está neste lugar, que a Tua palavra nos garante que quando 2 ou 3 se reúnem em Teu nome, o Senhor se faz presente neste lugar. Portanto, Pai, ministra aos nossos corações nesta noite, com graça e misericórdia, no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem tributamos honras, glórias e louvor. Amém. Amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos refletir sobre o seguinte tema: debaixo do pé de zimbro. Fala comigo. Debaixo do pé de zimbro. Novamente. Amém. Vamos ler. Primeiro livro dos Reis, põe, capítulo 19, versículo 1 a 8. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os pares. Ótimo. Põe o texto lá para nós, por favor. A palavra de Deus assim nos diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Os irmãos? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi a Berseba, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um filho, e pediu para si a morte de Jesus. Basta, ora agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Veja que Elias assentou-se debaixo de um zimbro, ok? Quero que você guarde isso na sua mente. Versículo 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água, comeu
voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. Amém. Podemos sentar, queridos. O zimbro é uma espécie de pinheiro. Atinge aproximadamente 5 metros de altura. É uma árvore de porte médio. Seus frutos nascem, demoram quase 3 anos para amadurecerem e suas folhas servem como aromatizante. O texto nos diz que o profeta Elias assentou-se debaixo de um pé de zimbro. E debaixo de um pé de zimbro, Elias pediu para si a morte. Queridos, as consequências das chamadas doenças modernas, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são terríveis. Insônia, taquicardia, falta ou excesso de apetite, gastrite, as chamadas doenças psicossomáticas. Você vai ao médico, não há um vírus, não há uma bactéria, você sente uma dor, não se sabe de onde essa dor vem, porque não há um vírus, não há uma bactéria. Dizem os estudiosos que 80% das dores que nós sentimos, teoricamente, elas não existem. São chamadas dores da alma. Essas doenças, elas não escolhem cor de pele, elas não escolhem classes sociais, elas não escolhem religião, seja rico, seja pobre, seja letrado ou iletrado. Todos nós, à semelhança de Elias, um dia ou outro, podemos nos deparar debaixo de um pé de zimbro. Poderemos também, à semelhança do profeta, nos encontrarmos debaixo do pé de zimbro, onde o próprio profeta pediu a morte. Tamanha angústia, a dor que aquele homem sentia. Nós queremos ver algumas coisas com vocês nesta noite com base nesse texto. Esse texto é deveras revelador e algumas coisas importantes nós podemos destacar. Em primeiro lugar, eu queria destacar com vocês nesta noite o que é que pode nos levar para debaixo do pé de zimbro. O que é que pode nos levar? Talvez você, eu, cada um de nós devemos fazer, então, meus irmãos, uma espécie de check-up espiritual. E o texto vai revelar para nós, em primeiro lugar, de algumas coisas que vamos colocar aqui nesse primeiro ponto, que as demandas ministeriais, elas podem nos levar para debaixo do pé de zimbro. Veja o versículo 1 que diz aí que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Elias matou 450 profetas 400 profetas de Baal e mais 450 profetas do poste ídolo. Se tiver invertido aí, a minha mente já está um pouquinho cansada, tá bom? Mas o fato é que eram ao todo 850 profetas. Queridos, um morticínio terrível, um assassinato terrível. O excesso, o peso, o estresse do trabalho, a agitação, as muitas responsabilidades sobre as nossas costas. Isso pode nos levar, meus irmãos, a nos encaramujar. Tem gente que há anos não tira uma férias. Tem gente que há muito tempo, meus irmãos, está sobre uma carga, sobre um ativismo, sobre muitas responsabilidades, sobre muitos deveres, inclusive na igreja. Uma das decisões que nós tomamos na nossa igreja certa vez foi diminuir a quantidade de atividades na igreja, para que os membros tivessem tempo para ficar com os pais com os filhos, o esposo com a esposa. Porque às vezes na agitação, nas demandas do dia a dia, nós corremos com tanta coisa como Marta, agitada de um lado para o outro, e o Senhor lhe diz: Marta, você está inquieta, você está agitada, pouco é necessário, Marta. Veja, irmãos, que as demandas ministeriais, o peso do nosso trabalho, pode nos derrubar, pode nos levar a nos encontrarmos debaixo do pé de zimbro. Mas, em segundo lugar, também a aceitação das imprecações.
Veja no versículo 2 que o texto vai dizer que Jezabel mandou dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Jezabel lança uma palavra dura, uma imprecação: eu vou te matar. Como dizia antigamente, Elias foi jurado de morte. E não é fácil lidar com as palavras duras. Isso se assenta, isso toma lugar no coração de Elias, e Elias sabia que se Jezabel havia prometido, se você fizer um estudo sobre esta mulher, essa terrível mulher, você vai ver que se ela prometeu, de fato ela cumpriria aquela tarefa. Lidar com gente que te odeia não é fácil, mas lidar com gente que te odeia e tem poder para fazer o que ela quer é muito pior. Jezabel é este caso. Ela odeia Elias e ela tem poder, ela tem capacidade de fazer aquilo que ela queria fazer de mal contra Elias. Eu me lembro de um colega pastor que tinha uma abençoada lá na igreja, que quando ele pregava, ela fazia língua para ele. Ela apontava a língua. Ela gostava tanto do pastor que enquanto ele pregava, ele olhava, ela fazia a língua do púlpito. E ele então chama essa mulher, leva essa mulher ao conselho: minha irmã, por que você está fazendo isso comigo? O que eu estou fazendo, pastor? Apontando a língua para mim. E ela põe o dedo e fala: olha, eu vou processar o senhor. O senhor tem alguma prova de que eu fiz isso? O senhor está mentindo. Você veja bem o tipo de gente com o qual muitas vezes nós lidamos. As pressões da vida, as imprecações da vida, pode absorvermos estas palavras como o povo de Israel, que se viu diante daquelas pessoas de alta estatura, se viram como gafanhotos aos pés dele. Pode também acontecer com cada um de nós. Terceiro lugar, veja que ainda as pressões imediatas também podem nos levar. Veja que a palavra de Jezabel não é apenas que ela vai matar Elias. Jezabel diz no versículo 2, amanhã a estas horas. Amanhã, veja que o problema que Elias tinha que resolver não era um problema para daqui um mês, não era um problema para daqui um ano, era uma questão de 24 horas. Uma coisa, portanto, é lidar com algo que pode acontecer daqui a 2 anos. Outra coisa é lidar com algo que vai acontecer instantaneamente. Talvez é um cheque a vencer. Talvez é o resultado de uma biópsia. Esses 2 anos, tenho lidado com 2 casos. Um jovem que eu aconselhei, que nós investimos, que nós discipulamos, um jovem médico, e há poucos meses a sua mãe ligou pedindo que orássemos por ele. Casou, não tem 3 meses, e ele sentiu um dia caminhando, questão de 2, 3 meses atrás agora, sentiu sua perna torcer, deu uma contusão na perna, ele sentiu aquele incômodo, foi fazer exames mais precisos. Um diagnóstico da sua provável enfermidade é aquilo que é chamado síndrome de Guillain-Barré, uma enfermidade que vai atrofiando a pessoa. Estamos numa batalha de oração com relação a este jovem. Ele precisa de um milagre, e precisa de um milagre urgente. As pressões imediatas podem nos levar para debaixo do pé de zimbro. 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, tem lá um dos auxiliares, são 14 pastores. Um dos pastores da 8ª Igreja é o reverendo Luiz Fernando, nosso colega de turma, fizemos seminário junto, um jovem engenheiro, um rapaz promissor, um homem de Deus. Também, a questão de 2 anos atrás, foi contraído com uma enfermidade chamada ELA. Esta enfermidade deixa a pessoa, em questão de 1 ano, 2 anos, na cadeira de rodas. E agora, desse ano ainda, quando fomos ali visitá-lo em Belo Horizonte, encontramos de fato na cadeira de rodas, já respirando com um oxigênio nas suas costas. Ele precisa
de um milagre. Irmãos, percebam que antes de nós sermos crentes, nós somos gente. Gente que sente as dores, gente que sente o impacto, gente que sente a ferida atingir o nosso coração. As pressões imediatas podem nos levar para debaixo do pé de zimbro. Mas veja ainda, em quarto lugar, mais um ponto que pode nos levar, e quem sabe você está fazendo alguma análise aí da sua própria vida, a frustração ministerial. Veja o versículo 3, que o versículo 3 vai dizer que Elias, temendo, levantou para salvar a sua vida. Elias fugiu. Elias fugiu por quê? Porque às vezes as coisas simplesmente não dão certo como nós imaginamos. Não é uma questão de fé, não é uma questão de serviço mal feito, não é uma questão de desorganização, não é que Elias é um pé frio. Simplesmente não deu certo. Talvez a expectativa dele fosse aquela em que o fogo desceu do céu e o povo disse: o Senhor é Deus. Ou talvez a expectativa de Elias fosse como aquela de Jonas, em que ele sai pregando e toda a cidade se converte. Mas quando Elias confronta os profetas, a resposta de Jezabel é: eu vou te matar. Jezabel não se constrange, ela não é tocada, não é movida no seu íntimo. É provável que Elias tivesse uma expectativa que não aconteceu. Pastor Jeremias Pereira da Silva, certa vez, falou algo bem interessante. Ele disse: o problema, e eu às vezes quando faço estudos de casamento com noivos, eu falo exatamente isso. Olha, o problema não é o José que está aqui do seu lado. O problema não é a Margarida que está aqui do seu lado. O problema é o José que está na sua mente. O problema é a Margarida que está na sua mente. Como é que você vê essa pessoa? Quais são as expectativas que você tem dele? Quais são as expectativas que você tem dela? Provavelmente Elias tivesse expectativas grandiosas para o seu ministério. Mas naquele momento, simplesmente, as coisas não aconteceram como ele imaginara. E ele então agora, temendo, tem que fugir. Porque as coisas não caminharam como ele imaginava. Muito cuidado, queridos, com a necessidade que você tem de suprir expectativas. Muito cuidado, querido, com as expectativas que você lança sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. Cuidado com o que você espera de alguém que nunca vai lhe dar aquilo que você imagina. Cuidado que quando nós nos frustramos ministerialmente, nós podemos seguir como Elias para debaixo do pé de zimbro. Então veja que a palavra de Deus mostra algumas coisas importantes para nós avaliarmos esta noite. O pé de zimbro está aí. E nós, se não tomarmos cuidado, podemos seguir para esta condição como o próprio Elias. Uma segunda coisa que eu queria ver com vocês nesta noite, não somente o que pode nos levar, mas eu queria ver com vocês como reage alguém que está debaixo do pé de zimbro. Ou seja, a costumeira atitude de quem se encontra debaixo do pé de zimbro. Como é que essa pessoa age? E aqui acredito que vai ser mais claro para você esta compreensão relacionada ao profeta Elias. Veja, em primeiro lugar, quem se encontra debaixo do pé de zimbro, geralmente ele se encontra num estado de inércia, de estagnação espiritual. O texto descreve que Elias está caminhando e de repente Elias para. O texto nos diz que Elias assentou-se. Versículo 4. Ou seja, Elias parou a caminhada. Elias murchou. Elias se encaramujou. Elias perdeu o brilho. Elias perdeu o fogo no coração. Elias perdeu o sangue nos olhos.
Você já viu gente assim? Já conviveu com gente assim? Tanto faz se a água subir, se a água descer, para ela, tanto faz. Gente que caminhou. Há um hino no inário presbiteriano, vou citar porque creio que vocês devem conhecer, talvez até em outra letra, que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. Há muitas pessoas assim, que já caminharam na vida, mas agora estão num estado de estagnação, paradas. A caminhada parou. Segundo comportamento de quem geralmente se encontra debaixo do pé de zimbro, que esta pessoa se torna extremamente impaciente, irritadiça. Veja que Elias diz: basta! Basta, Senhor! Elias diz: toma agora, Senhor! Veja que ele está irritado. Ele se encontra debaixo do pé de zimbro e aquilo que está dentro do seu coração é posto para fora. Ele abre a caixa de ferramenta, ele externaliza, ele revela aquilo que antes estava oculto ao seu coração. Nós vivemos um tempo de pessoas irritadiças, de pessoas impacientes. Eu me recordo há poucos dias que eu liguei o computador e precisava fazer um estudo, alguma coisa ali na igreja, e aí apareceu uma lupinha, um desenhozinho, e eu esperando. Daí a pouquinho eu comecei: vamos, pelo amor de Deus, esse negócio não funciona. Gente, 10 segundos, 12 segundos, mas eu sou alguém tão importante, com uma agenda tão preciosa, eu não tenho paciência para lidar, às vezes, com 1 minuto, 2 minutos do meu tempo tão precioso. Nós vivemos dias em que nós colocamos a pipoca no micro-ondas e ela estoura. Nós vivemos dias em que nós apertamos a tomada, a lâmpada se acende. As coisas acontecem muito rápido na nossa vida e nós, então, ficamos irritados quando alguém não cumpre ou Deus não segue a agenda que nós esperamos seguir. A minha esposa compartilha que certa vez ela descia da sua casa para o seu trabalho e ela então encontrou um cristão, um crente da nossa cidade aqui de Nova Venécia, aquele crente consagrado, aquele crente que é bênção pura na igreja, sabe? Levanta a mão, dá glória a Deus, e ela passando em frente à sua casa, lá estava ele tentando abrir um portão. E diz ele que ele começou assim, a abrir e a chave não abria, depois que ele começou a sacudir o portão, depois que ele começou a chutar o portão, depois que ele começou a soltar aqueles impropérios, aqueles palavrões mais. Ela falou: esse é o crente que está todo dia louvando a Deus lá na igreja. Irmãos, cuidado com a impaciência e com a irritabilidade, porque isso pode ser uma indicação de que talvez você está, como Elias, assentado debaixo do pé de zimbro. Veja mais uma característica de quem se encontra debaixo do pé de zimbro no versículo 4, que é a baixa autoestima, a necessidade de autoafirmação. Veja que Elias diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida. Elias diz: porque eu não sou melhor do que os meus pais. Veja que há duas questões aqui muito sutis. Veja, eu não sou melhor. A minha pergunta é: e quem é que disse que Deus te pediu para você ser melhor do que alguém? Quando é que foi que Deus pediu para você ser melhor? Você só precisa ser melhor do que você. Tá bom? O que você não é, que você era ontem, você não seja hoje. Você só seja melhor do que você, caminhando de glória em glória. Mas Deus não te pediu para você ser o primeiro na corrida. Deus quer que você chegue ao final da corrida, mas não precisa de você ser o melhor, tá bom? Então veja, há uma baixa autoestima em Elias. Veja que há uma necessidade de autoafirmação. Eu não sou melhor do que os meus pais.
Você já viu gente que vive se comparando com A e com B? Fulano tem um carro, eu também tenho que ter esse carro. Ah, fulano tem um terno tal, eu também tenho que ter. Ah, fulano tem um cabelo assim. Ah, fulano é... Minha irmã, seja gorda como você é. Para com esse negócio de achar que eu tenho que ser uma Gisele Bündchen da vida. Para com esse negócio. Está entendendo? Elias diz aqui, eu não sou melhor do que os meus pais. Você é único, você é você. Desta forma que Deus te fez. Pare então de se projetar em cima do outro. Para com essa autocomiseração, essa síndrome de coitadinho. Ai, coitadinho de mim, porque nós é preto, porque nós é pobre, porque nós é... Para com esse negócio em nome de Jesus. Deus detesta esse tipo de coisa, gente. Você é imagem e semelhança de Deus. Amém? Veja ainda que quem está debaixo do pé de zimbro ainda é marcado também pela falta de produção. Versículo 5, o texto nos diz que Elias debaixo do pé de zimbro dormiu. Este sono de Elias aqui não é o sono do cansaço físico. Esse sono de Elias aqui é o sono do conformismo. Ele simplesmente murmura, reclama, abre a caixa de ferramenta, se acha o último, como dizia meu irmão, CI, a terceira pessoa depois de ninguém. Tem ninguém, aí tem o primeiro, tem o segundo, você é o terceiro. Tem gente que é assim, não toma banho mais, não faz almoço, desistiu de estudar, está anestesiado. É o sono da fuga. Eu me recordo que eu lidei com uma senhora que as frustrações da vida foram tão fortes, tão intensas na sua vida, que ela torceu a mão torcendo e ficando para trás, daí a pouquinho a sua perna também torceu e ela andava. Daí a pouquinho a sua voz ficou uma voz de criança, de talvez uns 3 anos de idade. Uma voz fininha, infantilizada. E ela falava comigo, pastor, a minha dor é que eu sei como lavar uma vasilha, mas eu não tenho disposição para lavar, eu não consigo lavar uma vasilha. Pastor, eu sei como varre uma casa, mas eu não tenho disposição, eu não consigo pegar uma vassoura e varrer a minha casa, passar um pano na minha casa. Quem está debaixo do pé de zimbro, geralmente é marcado pelo sono da negligência, pela falta de produção. Alguém já disse que a morte não é a pior coisa da vida. Nota isso aí, por favor, tá? A morte não é a pior coisa da vida. A pior coisa da vida é o que morre dentro de nós, mesmo estando nós vivendo. A morte não é a pior coisa da vida. A pior coisa da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos. Alguns são assim. Perderam a vontade de produzir, de sonhar, de fazer novas coisas, porque se encontram debaixo do pé de zimbro. Mas veja, por fim ainda, uma última característica de alguém que geralmente se encontra debaixo do pé de zimbro, que é a desistência, é a rendição completa. Alguém que de fato entregou os pontos. O texto nos diz que Elias diz, toma agora, Senhor, a minha alma. Senhor, me leva. Estou pronto para morrer. Não há em mim nem mesmo vontade de viver. Isso aqui é muito forte para mim, porque eu tirei uns dias para descansar aqui na Nova Venécia, devo estar retornando amanhã. Vim para cá na quarta-feira à noite. Na quinta-feira eu recebo uma notícia bem difícil. Eu faço um programa de oração, meio-dia, todos os dias, de segunda a sexta, pelo Instagram da Igreja de Bom Jesus, Igreja Presbiteriana de Bom Jesus. Se você quiser nos acompanhar, é só seguir lá a página da igreja, acompanhar a página da igreja no Instagram. Estamos lá todos os dias, de segunda a sexta. Amanhã não estarei, mas na terça ou quarta certamente ali estaremos para fazer esta oração. O ano passado
nós oramos por uma moça durante uns 6 meses consecutivos. A sua mãe pedia a oração por ela, e nós constantemente em oração por ela. Quando, nesta quinta-feira, por volta de 1h da tarde, eu recebo um telefonema de uma irmã lá de Bom Jesus, dizendo que esta moça que nós oramos, filha de um membro da nossa igreja, de uma membro da nossa igreja, chegou no hospital de Campos com os pulsos cortados e com o pescoço retalhado. Fizeram ali uma intercorrência rápida nesta moça e ela deu ali um ninja, um somebody love, como dizem popularmente, escapuliu ali das enfermeiras e voltou para o seu apartamento. Pouquinho depois, encontraram-na morta no seu apartamento. Essa moça que nós oramos 6 meses no ano passado. Eu liguei para os seus pais e a sua mãe dizia: pastor, quanto tempo que ela vinha entregando os pontos. Perdeu a vontade de viver. Você abre o Instagram dela, 200 mil seguidores no Instagram. Para o Instagram, biquinhos, sorrisos, mas tudo aquilo era uma capa. Ali estava uma mulher sofrendo, entregando os pontos. Alguns são assim: abandonam os filhos, abandonam o marido, abandonam a igreja, simplesmente desistem. Esta é uma marca de alguém que se encontra debaixo do pé de zimbro. Mas eu queria ainda seguir fazendo aqui uma pequena pausa, pensando no ponto positivo de Elias. Elias se encontra debaixo do pé de zimbro, mas há um ponto positivo em Elias. O ponto positivo de Elias é o desabafo. Ou seja, o fato de Elias abrir a caixa de ferramentas, o fato de Elias pôr para fora aquilo que estava dentro de si. É preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã, colocar para fora. Você não pode ficar com isso dentro de você. Procure o pastor, procure uma irmã de oração madura na igreja, procure um irmão, fale, põe para fora aquilo que você está sentindo. Se Deus te der graça, você vai conseguir sair deste lugar. Veja o Salmo 32, versículo 3. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Davi sentia dores nos ossos, porque ele estava calado, silenciado em relação aos seus pecados. O Salmo 39, versículo 2 diz: emudeci em silêncio, calei-me acerca do bem. E qual é o resultado? A minha dor se agravou. Então não pode ficar carregando essa bomba dentro de você, eternamente. Você não deve ficar. E se podemos dizer alguma coisa positiva em relação a Elias, não é somente isso, mas se podemos dizer aqui, é que Elias pôs para fora. E pôs para fora com a pessoa a qual ele deveria colocar diante de Deus, diante daquele que nos entende, diante daquele que diz na sua palavra: vinde a mim, eu vos aliviarei, tomai o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Elias põe a quem é devido. Elias desabafou. Mas eu quero ainda seguir para frente contigo, pensando, trazendo alguma coisa mais positiva daqui para frente contigo. Há recurso da parte de Deus para quem está debaixo do pé de zimbro. Há recurso da parte de Deus para quem está debaixo do pé de zimbro. Fala comigo, fala comigo. Há recursos da parte de Deus para quem está debaixo do pé de zimbro. Novamente, há recurso da parte de Deus para quem está debaixo do pé de zimbro. Por que é importante isso aqui? Porque geralmente quando nós chegamos debaixo do pé de zimbro, parece, meu querido, que uma venda se coloca nos nossos olhos. Veja que Elias está dizendo: Deus, não tem mais jeito para mim, o meu jeito é morrer, não tem mais jeito. Ele está com os olhos totalmente vendados. Ele não está vendo expectativas. Eu me recordo que eu aconselhei
Um senhor, certa vez, Deus coloca algumas coisas na nossa vida, né? Uns 15 anos atrás, aconselhei um rapaz que ele recebia talvez R$ 1.500, R$ 2.000 por mês, e ele estava devendo R$ 70.000. Pastor, como que eu vou pagar 70 mil recebendo 1.500 por mês? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Aconselhamos aquele rapaz e Deus deu graça dele sair daquela condição. Ele não via solução. Aí depois Deus nos levou a um outro nível. Fui aconselhar um outro rapaz e já devia R$ 200.000. Eu falei, Jesus, como que eu vou achar solução para esse rapaz devendo R$ 200.000? Mas pela graça de Deus, com paciência, com cuidado, ele conseguiu sair daquela condição. Depois eu vim a Vila Velha. Quando eu cheguei em Vila Velha, conversando com um presbítero ali, ele veio falar para mim, pastor, eu cheguei numa situação na minha vida que eu devia R$ 1,5 milhão. R$ 1,5 milhão. Aí eu falei assim, rapaz, eu não sei se eu acredito tanto que Deus é capaz de te ajudar a pagar R$ 1,5 milhão. Aí ele falou assim, ó, tá aqui a minha última promissória para você ver. Estou quitando a minha dívida hoje. A última parcela de uma dívida de R$ 1,5 milhão. Irmãos, às vezes nós chegamos debaixo do pé de zimbro e nós não vemos porta de saída. O texto nos mostra que há recurso da parte de Deus para quem está debaixo do pé de zimbro. E esta palavra eu queria que você recebesse ela no seu coração. Há recurso da parte de Deus. E há dois tipos de recursos aqui, segundo o texto bíblico. Há recursos ordinários e recursos extraordinários. Veja os recursos ordinários. O versículo 5 e 6 nos diz que Deus oferece a Elias pão e água. Pão e água. Versículo 5 e versículo 6. Pão e água. Veja que o texto nos diz que Elias ainda é ministrado por meio da fome e da sede. O texto nos diz que Deus oferece a Elias pão cozido sobre pedra. E Deus ainda repara, por meio do sono, as forças de Elias. Pão e água. A minha mãe sabe que eu gosto muito de pão caseiro. Hoje quase as mulheres não fazem pão caseiro, né? A minha mãe sabe disso. E uma das coisas que mais me agrada quando eu chego em Nova Venécia, geralmente, só que eu tenho que falar com ela que eu estou chegando. Então, quando eu falo que eu estou chegando, ela logo prepara ali o pãozinho. Quando eu vou chegando na casa, de longe eu vou sentindo aquele cheirinho de pão. E aquilo entra assim nas minhas entranhas e aquilo renova, aquilo me leva no céu. Veja aqui, queridos, o texto nos diz, para que o texto vai dizer que Deus deu a Elias pão sobre brasa? É porque Deus queria ministrar aquilo que hoje é chamado de aromoterapia, aquilo que é chamado hoje em dia de sonoterapia. Elias precisava dormir. Aquilo, meus irmãos, que Deus oferece a Elias, pão e água. Muitos estão, meus irmãos, com depressão por falta de uma boa alimentação, mas Deus também age também por meios ordinários. Por meios ordinários. O texto vai nos dizer, ao final desta passagem, que com a força daquela comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. É com a força daquela comida. Que comida é essa? Que energético é esse? É pão e água, mas é pão e água dado pelo Senhor. Amém, meu irmão? Você está entendendo esta verdade? Você se recorda que quando Davi vai enfrentar Golias, é com pequenas pedrinhas que derruba-se um gigante. Quando Jesus se encontra com os discípulos e aquela multidão está com fome,
são 5 pães e 2 peixinhos que alimenta. Então veja bem, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que se Deus te dá meios ordinários, cuidado, irmão, que saco vazio não para em pé. Então não dá piti, tá bom? Não faz biquinho debaixo do pé de zimbro. Não estou com vontade de comer hoje não. Se você não comer, querido, vai piorar a sua situação. Porque Deus age também por meios ordinários. É importante que eu e você tenhamos consciência disso. Coma, durma, toque, abrace, beije, saco vazio não para em pé. Mas veja que Deus também age ali também por meio extraordinários, por recursos extraordinários. O texto nos diz que Deus envia o anjo. Isso é bem legal, porque o texto também nos diz que por 2 vezes o anjo toca em Elias. 2 vezes o anjo toca em Elias. Deixa eu perguntar, havia necessidade do anjo tocar em Elias? Para que registrar que o anjo tocou em Elias? Sabe por quê, querido? É porque o toque faz diferença. Eu tenho experiência disso muito clara na nossa vida. Eu gosto muito da nossa igreja. Geralmente nós começamos o culto nos abraçando, nos tocando, olhando para a pessoa, dizendo para a pessoa: eu te amo em Cristo Jesus. É importante isso, o toque. Veja, você lembra daquela mulher, né, que toca em Jesus e ela é curada pelo toque. Mas eu me recordo que certa vez nós fomos visitar um senhor, a sua esposa estava numa situação muito difícil, com câncer, e a situação dela era bem delicada. E enquanto nós orávamos e ministrávamos ali, o seu esposo ficava no canto assim, com o braço cerrado, com o rosto sisudo, parecendo demonstrar que ele não gostava daquilo que nós estávamos fazendo ali, que ele não concordava com aquilo. Parecia que ele apenas estava nos tolerando ali. E nós então fomos ali, oramos, conversamos, ministramos, oramos. Ao final, eu senti da parte de Deus a necessidade de uma palavra para aquele senhor. E eu então cheguei até aquele senhor e falei assim, eu não lembro agora o nome dele, vamos dizer que o nome dele aqui é Joaquim, tá? Mas não é esse nome não. O seu Joaquim, o senhor me permite eu dar um abraço no senhor? Tudo bem, permito sim. Eu fui até esse senhor, toquei nele, apertei, não falei nada, abracei, sustentei um pouquinho. Esse homem desabou a chorar. Ele desatou a chorar. Chorou convulsivamente, chorou de não ter forças. Quando eu toquei nesse homem, ele então falou: pastor, o senhor não sabe o quanto eu amo esta mulher, o quanto esta mulher é preciosa para mim, o quanto me dói ver esta mulher nesta situação. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui para frente, se Deus a levar. E aí então, ele desarmado agora completamente, porque eu toquei nele, eu então ministrei uma palavra ao coração dele. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o nosso socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ah, irmão, que coisa maravilhosa. Deus age, enviando seus anjos. Deus age, tá, meu irmão? A palavra de Deus, nós presbiterianos temos uma dificuldade um pouquinho com essas coisas, mas a Bíblia deixa claro que Pedro está na prisão e o Senhor envia um anjo à presença de Pedro. E Pedro de repente sai, as portas vão se abrindo e ele não sabe se é dia, se é noite, se é visão, se é realidade. De repente Pedro se encontra lá na casa onde todos estavam orando por ele. Deus tem as suas formas de agir.
Davi, no Salmo 121, nos diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? A resposta é: o meu socorro vem do Senhor. Veja, Davi não questiona quando o socorro virá. Davi não questiona como o socorro virá. Só satisfaz a Davi uma certeza: o meu socorro vem do Senhor. Ah, meu irmão, há socorro, há livramento para aquele que se encontra debaixo do pé de zimbro. Ainda debaixo do pé de zimbro, Deus dá a Davi da sua palavra, a Elias da sua palavra. Há uma fala orientadora. O anjo diz a Davi, a Elias: levanta-te e come. Irmãos, Deus fala conosco por sua palavra. Deus continua a falar conosco. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Deus ministra a Elias ainda por meio da sua longanimidade. Longanimidade é uma virtude da parte de Deus e que deve existir em nós, que é fruto do Espírito, que talvez nós não a exercitamos tanto ou não temos tanta paciência para exercitá-la. Há uma diferença entre longanimidade e domínio próprio. Domínio próprio é quando uma avalanche de coisas vem sobre você com uma força muito grande sobre você e você mantém firme ali. Geralmente, isso chama-se domínio próprio. Geralmente, quando algo vem com muita intensidade, aquilo também tem pouca durabilidade. Então, o domínio próprio está ligado a quê? A intensidade do momento. Você segura firme. E a longanimidade? A longanimidade é quando algo vem sobre a sua vida que não tem tanta intensidade, mas aquilo perdura. Sabe? Ó, a aguinha batendo lá. E você vai... longo ânimo, eu chamo a longanimidade de elástico de Deus. É quando você estica e você acha que não dá, aí você estica um pouquinho mais. É assim que Deus age com Elias. Veja que Elias está debaixo do pé de zimbro, o anjo desperta Elias. Elias levanta e come, dorme. Aí o anjo toca Elias de novo. Deus fala de novo com Elias. Elias se levanta novamente. Veja que Deus tem paciência longa com Elias. Meu irmão, o que eu quero dizer para você é que quem está debaixo do pé de zimbro, mais do que ser julgado, precisa ser compreendido. Ser compreendido. Então para com esse negócio de... você não é crente, não? Você não tem fé, não? Desce ao nível da pessoa. Tenha paciência com ela. Deus ouviu Elias. Deus teve paciência com Elias. Deus poderia julgar Elias. Você é meu profeta, rapaz. O que é isso? Você falando que quer pedir a morte? Você não é homem de Deus? Irmão, Deus não fez isso com Elias. Deus teve longo ânimo com Elias. Eu quero dizer que debaixo do pé de zimbro, há da parte de Deus longanimidade para você. Deus vai te compreender. Deus vai caminhar contigo. Deus é paciente e longânimo para convosco. Amém? Amém. Vamos para a parte final? Na parte final estamos falando demais, né? Finalmente, as atitudes necessárias para sair debaixo do pé de zimbro. Diga assim: eu posso sair debaixo do pé de zimbro. Diga: eu posso sair debaixo do pé de zimbro. Diga: é possível sair debaixo do pé de zimbro. Diga: é possível sair debaixo do pé de zimbro. Então, algumas atitudes necessárias para sair debaixo do pé de zimbro. Em primeiro lugar, veja, é preciso, em primeiro lugar, admitir: eu estou debaixo do pé de zimbro. Veja que Elias se põe debaixo do pé de zimbro e Elias não nega que ele se encontra numa situação difícil. Como tá, varão? Ó, bênção pura, só bênção, só vitória. O cara tá na capa. O cara tá... Não, só vitória, varão.
Não, meu irmão. Não, minha irmã. Está difícil a situação? Admita. Não, meu irmão, estou passando por um vale, estou passando por uma situação difícil, preciso de oração, preciso que você esteja comigo, preciso que você me ajude em oração para que a minha fé não fraqueja. Eu tenho certeza que eu vou sair de onde eu estou. É preciso admitir que se está debaixo do pé de zimbro. Segunda coisa, para sair debaixo do pé de zimbro, é preciso também obedecer incondicionalmente. Diga, obedecer incondicionalmente, vai. Obedecer incondicionalmente. Todas as vezes que Elias foi ordenado nesse texto, versículo 5 até o versículo 8, Elias obedeceu. E isso é surpreendente em Elias. Levanta, Elias. Elias se levanta. Come, Elias. Elias come. Levanta, Elias. Dorme, Elias. Elias dorme. Elias come. Então, veja, quem quer sair debaixo do pé de zimbro tem que parar de justificar, tem que parar de transferir culpa, precisa obedecer. Tem gente que acha que estar numa situação difícil da vida abre chancela para ela pecar. Não abre não, irmão. Debaixo do pé de zimbro, Deus não está concedendo a você a oportunidade para desobedecê-lo. Você pode estar debaixo do pé de zimbro, mas você precisa obedecer criteriosamente a Deus. Desobediência gera disciplina. Obediência gera bênção sobre a nossa vida. Então, primeira coisa é você admitir. Segunda coisa é você obedecer. Terceira coisa é você se levantar. Diga, levantar. Levantar. O texto nos diz que Elias levantou-se. Olha lá, levantou-se. Veja que isso é importante. Trago novamente a experiência do pastor Jeremias. Aqueles que conhecem o pastor Jeremias, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, é um homem que a sua esposa morreu, né? Ele ficou viúvo. E Ana Maria, a autora do projeto Desperta Débora, o projeto de oração que está nas igrejas Brasil afora, uma mulher de Deus, uma mulher sábia, uma mulher extraordinária, né? Ele fica viúvo, e diz ele então, que todo mundo, quem conhece, sabe que Jeremias é um pastor muito extrovertido, e ele foi então se encaramujando, ele foi se fechando, ele já não sorria, ele já não brincava. Diz ele que certa vez ele então está orando, e Deus ministra uma palavra ao seu coração. Reaja! Dizendo que ele sentiu no seu coração Deus dizendo a ele: reaja, Jeremias! Reaja, Jeremias! Levantou-se, pois. É preciso levantar. É preciso reagir. O pé de zimbro pode até ser um local onde você chega, mas não é um local onde você deve permanecer. Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu conheço gente que está no vale há 30 anos. Misericórdia, irmão. O vale não é lugar definitivo, é apenas um local de passagem. É preciso levantar. É preciso levantar. Veja, é preciso ainda prosseguir. O versículo 8 nos diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Perceba que Elias se levanta e dá um passo. E após ele dar um passo, o que ele precisa fazer? Dar mais um passo. E após ter dado esse segundo passo, dá outro passo. E o texto diz que quando Elias se levanta, quando Elias admite, Elias persiste, Elias prossegue. A persistência, querido, é a fé em ação. Perseverança é a mesma coisa, é a capacidade de só parar depois que a missão estiver cumprida. O seu lugar não é debaixo do pé de zimbro, o seu lugar é em Horebe, onde Deus vai te enviar 40 dias e 40 noites. Então é necessário, querido, levantar, prosseguir e persistir. Mas veja ainda que Elias também confiou. Versículo 4 e versículo 8.
Por que Elias confiou? Porque Elias comeu. Deus ordenou a Elias: come. O texto nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus nos diz que com a força daquela comida, Elias caminha 40 dias e 40 noites. Olha, que comida é essa? Nós já falamos, são os recursos que o Senhor Deus deu a Elias: pão e água. Pão e água suficientes para que Elias caminhe 40 dias e 40 noites. Nós precisamos, irmãos, confiar nos recursos de Deus. Precisamos dar crédito àquilo que Deus fala na sua palavra. Se Deus fala para você orar, confia no poder da oração. Se Deus fala para você jejuar, jejua. Se Deus fala no poder da palavra, estude a palavra. Se Deus fala que há poder de perdão de pecados, se você confiar e perdoar e ter os seus pecados pelo sangue de Jesus, você de fato será perdoado. A Bíblia nos fala que a experiência do cristão, do justo, é de fé em fé. O justo viverá por sua fé. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Aquilo que pode nos parecer simples, pão e água, certamente nos será suficiente, porque vem do trono do Senhor para nós. Então é preciso persistir, é preciso confiar na palavra do Senhor, dar crédito ao Senhor. Eu quero encerrar minha fala nesta noite fazendo duas observações sutis. Eu queria que você percebesse duas observações sutis aqui. Primeira observação: observe que quem está debaixo do pé de zimbro é o quê? É um homem. Observe que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Por que isso é importante? Porque geralmente nós falamos, esse negócio de doença da alma, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de quem não tem o que fazer. Isso é coisa de quem... Gente, quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Veja, é um cabra macho. Ele enfrentou 850 profetas. Você duvida que esse cabra é macho mesmo? Nosso preconceito nos diz muitas vezes que nosso preconceito revela muitas vezes aquilo que nós somos, preconceituosos. Eu tenho pelo menos 2 colegas pastores que caíram profundamente debaixo do pé de zimbro, um zimbro enorme. Um aqui de Colatina, perto de vocês. Uma situação tão difícil que tinha dia que ele não sabia nem o nome dele. Um outro, lá em Belo Horizonte, que dizia, esse negócio é de quem não tem o que fazer. Passou por uma situação em que a sua filha morreu e esse homem entrou numa profunda depressão. Então observe que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. Um cabra macho. Tá bom? Segunda observação sutil. Observe ainda que quem está debaixo do pé de zimbro não é somente um homem, mas um homem cheio do Espírito Santo. Você duvida que Elias era cheio do Espírito Santo? Esse homem que ora e fogo desce do céu, esse homem que irriga com água o altar. Por que isso é importante? Porque no nosso meio evangélico as pessoas dizem, não, a pessoa que ora muito não entra em depressão, não. E eu faço menção não somente a Elias, mas se você ler em Mateus 26, se você ler em Lucas 22, se você ler em Marcos 14, você verá o Senhor Jesus. E a passagem que fala do Senhor Jesus lá no Getsemane, diz que ele fala assim, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Tão forte, tão intenso foi
tão intenso foi o zimbro do Senhor Jesus, que o próprio Deus envia um anjo para confortá-lo. Observe que quem está debaixo do pé de zimbro é um homem. E um homem cheio do Espírito Santo. Isso deve quebrar os nossos preconceitos. Isso deve nos levar ao quê? A nos humilharmos mais aos pés do nosso Senhor. Essa palavra é para nos quebrantar, a nos recolhermos a nossa insignificância aos pés do nosso Senhor. Ser cheio do Espírito Santo não te impede de você passar por chamadas doenças da alma. Não te impede, meu irmão. Isso por quê? Porque antes de nós sermos cheios do Espírito Santo, nós somos o quê? Gente. Pele e osso. Carne. Gente. E a palavra de Deus nos diz que Elias era homem semelhante a nós. Isso é para quê? É para gerar em mim e em você empatia com aqueles que estão sofrendo. Para eu e você nos colocarmos no lugar do outro, nos identificarmos com o outro e sermos uma comunidade acolhedora, uma comunidade abençoadora, uma comunidade que se coloca no lugar do outro e ajuda o outro a se levantar, e edifica e abençoa o outro. Você crê nisso? Você crê? Hoje pode ser o dia de você sair de debaixo do pé de zimbro.